Como sair de 60 acertos para 150 acertos, evoluir 90 acertos na prova do Enem. Se tu quer passar em medicina, se você tem o sonho de seguir na carreira médica, você precisa entender esse plano de estudos. Porque muitos alunos cometem esse erro, não sabem como elaborar um plano de estudo e acabam estudando da maneira incorreta e não conseguem passar em medicina. Então hoje eu vou mostrar aqui para vocês um aluno nosso, uma aluna nossa lá do Atleta da Mente, e eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente fez então essa projeção de notas, que é o primeiro passo dentro da nossa metodologia de estudo que a gente faz, que é definir uma nota alvo e fazer a projeção, a evolução que o aluno precisa em cada uma das fases. Então, eu vou mostrar aqui a nota atual do aluno, todas as três fases, né? A nossa metodologia funciona com ciclos de 60 dias. Então, na fase um você tem o alicerce, a construção de base. Depois, você tem a fase 2 que é a fase da estruturação e consolidação, né? A gente estrutura o conhecimento, consolida esse conhecimento e depois a gente tem a última fase, que é a fase da lapidação. Então a gente tem um objetivo em cada uma dessas fases, conteúdos que esse aluno vai estudar em cada uma dessas fases, para chegar nesse objetivo aqui da nota final. Então, no caso aqui, quer passar na UFPA e lá, para quem não sabe, tem um bônus de 10%. Eu vou explicar tudo isso para vocês e você pode copiar e colar isso na sua rotina de estudo para que você também consiga passar em medicina. Se você não me conhece ainda, meu nome é Leonardo Vicari, fui aprovado em medicina, em primeiro lugar com bolsa 100%, e aqui nesse perfil eu ajudo outras pessoas que também querem passar em medicina, estudando sozinho em casa, querem acelerar a sua aprovação em medicina utilizando ciclos de 60 dias. Dentro desses ciclos a gente aplica várias técnicas da neuroaprendizagem para acelerar o processo de aprendizagem e memorização e, portanto, conseguir passar em medicina. Então já aproveita para se inscrever aqui no canal. Todos os dias tem conteúdos bem bacanas para te ajudar a passar em medicina, comprovados pela neurociência. Então, vou mostrar aqui então o caso dessa aluna aqui. Então, essa daqui, ó, a nota hoje aqui, ó, vocês podem ver, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Aqui, ó. Beleza. Então aqui, ó, na nota de hoje dela, então ela tem linguagens 559 pontos, humanas 530, natureza 471, matemática 528. Mais ou menos aqui, tá, uns 60 acertos. Lembrando que isso pode variar de acordo com a TRI, tá? Então, às vezes a TRI, às vezes a pessoa pode ter uma quantidade baixa de acertos e ter uma TRI muito favorável. A redação 700. Então aqui já dá para ver que tem uma noção de redação, sabe escrever um texto dissertativo argumentativo, já tem uma estrutura ali, já sabe o que é uma tese, né? A questão argumentativa, tópico fasal, proposta e intervenção. Então já tem uma noção aqui de uma redação 700, já tem uma noção, dá para a gente poder fazer uma lapidação muito boa aqui, né? Para conseguir 960, 980, né? Então para vocês verem, né? Só na redação aqui já consegue evoluir 280 pontos, né? Bem tranquilo. Aqui em matemática, né, dá para evoluir no mínimo aí uns 300 pontos. Aí para vocês verem, né? Se ela evoluir aqui, ó, 300 pontos em matemática, 300 pontos dividido por 5, né? Lembra que a média do Enem é média aritmética, né? Então, soma todas as matérias e divide por 5. Então, 300 pontos a mais de média, divide por 5, né? Vai dar 60. 5 vezes 6 é 30. Então são 60 pontos a mais na média só estudando matemática, por exemplo, né? Então, olha a importância que tem matemática aqui, tá? Beleza, a média pura dela foi 558, né? Colocando os 10% de bônus que tem lá na UFPA, fica 613,9. Então é importante vocês tomarem cuidado, né? Comenta aqui depois para que eu possa saber qual que é a faculdade que vocês querem passar. É importante saber isso, né? Se a faculdade que tu quer passar tem peso maior, por exemplo, para a natureza tem que ser a tua matéria de prioridade. Se tem peso maior para a linguagem, linguagem tem que estar no teu radar de prioridade. Então é importante que o aluno veja o edital e saiba esses detalhes, porque não é medicina, né, pessoal? Então assim, medicina, todo mundo quer fazer medicina, são notas muito altas, né? É uma faculdade muito cara, então tem pais famílias que investem muita grana na preparação do filho para o filho chegar super competitivo. Então é importante que vocês tenham esse cuidado, tenham. Mas eu vejo a galera, não, vou pegar diquinhas aqui no Instagram, diquinhas no YouTube e vou passar em medicina.
Tem que tomar cuidado com isso, né? Porque às vezes tem que ter uma preparação bem acima da média, tem que ter muito cuidado, muita estratégia, muitos detalhes para que você consiga esse objetivo. Não adianta você. Eu até estava falando com uma aluna de mentoria, né? Eu falei para ela, é tipo assim, a pessoa quer tomar o shake da Herbalife e quer ter o resultado do Monjaro, né? O shake da Herbalife acho que é 50, 60 reais, 100 reais. O Monjaro a pessoa vai gastar muito mais dinheiro, né? A caneta é 1.800, 2.000 reais, é a original. Então, não adianta, né? Não adianta você querer um resultado extraordinário do Monjaro investindo 100 reais. Não dá, né? Então, traduzindo isso para o comprometimento e a dedicação do aluno no estudo, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Beleza. Então, assim, a gente fazendo um diagnóstico rápido, a gente consegue ver que redação, natureza e matemática é as matérias que tá derrubando aqui essa nota, né? Claro que linguagens humanas também, mas o esforço de linguagens humanas é um esforço que não tem tanta recompensa. Agora, o esforço de natureza, matemática e redação é um esforço que ele é cansativo, enfim, beleza, mas ele tem muita recompensa, sobe muito a nota, tá? Então a gente já faz essa análise aqui. Beleza. Aí a gente define então da onde que esse aluno está saindo, qual que é o V0 dele, da onde que ele está saindo, e depois a gente vem aqui, ó, a gente vai para a nota alvo desse aluno. Qual que é a nota que ele quer atingir? Beleza? Agora eu sei aonde que ele está, mas eu preciso saber para onde que ele vai, né? Então a primeira coisa que você coloca no aplicativo do Uber, quando você chama o Uber, é colocar o seu destino. Qual que é o seu destino? Onde que você quer chegar? Por quê? Não adianta eu saber aonde que eu tô, eu tenho que saber aonde que eu quero chegar. Então aqui no caso, quero passar na UFPA. Beleza. Ok. Ampla concorrência. Opa, o buraco é mais embaixo. Escola pública é uma nota menor. Ampla é uma nota muito maior. Beleza, não tem problema. A gente tem que lidar com a realidade e com as condições. Então vamos lá. Matemática de 38 a 41 acertos. Não tem como cravar o número certo porque vai depender da TRI, né? Então a gente consegue ter uma análise através dos microdados que são disponibilizados pelo INEP, mas não é uma certeza absoluta. Traduzindo isso daqui, mais ou menos, cerca de, né, 830 a 870. Natureza, 36 acertos a 39 acertos, vamos ter 710 a 730. Linguagens, 36 a 39 acertos, 680 a 710. Redação, eu vou ter aqui 940 a 980, ok? Média pura, né, a média simples, 793. A estimativa, né, com os bônus de 10%, 870, 860, mais ou menos, tá? Claro que é tudo estimativa, mas agora a gente já tem um alvo, a gente já tem um objetivo, tá? Então, no mínimo, matemática 38 acertos. Entendeu? Aí se eu não me engano, ela fez o simulado, teve 10 acertos. Ou seja, então, se eu tenho 10 acertos e eu quero chegar em 38 acertos, eu tenho o quê? Eu tenho 28 acertos para evoluir em matemática. Quais são os conteúdos que representam esses 28 acertos? Aí, o que eu recomendo? Faça um mapa de erros. Um mapa de erros e acertos. Veja quais conteúdos você acerta e quais conteúdos você erra. Vamos supor que nesses 28 erros tem geometria plana, tem geometria espacial, tem estatística, tem probabilidade, tem funções, tem análise combinatória. Por quê? Porque são os conteúdos que são mais cobrados, são os conteúdos que mais aparecem nas questões. Aí eu já começo a direcionar o meu estudo baseado na minha dificuldade. Então, cada vez mais, os aprovados em medicina, você pode ver através de relatos, são pessoas que compraram mentoria, são pessoas que investiram em acompanhamento. Por quê? Porque a mentoria ou acompanhamento, porque antigamente a gente pensava muito nessa questão. Eu vou assinar uma plataforma com todas as matérias. Eu preciso do conteúdo. E hoje tá acontecendo uma nova mudança, que a pessoa precisa o quê? Não, eu preciso de um acompanhamento. Eu preciso de alguém que avalie se a minha estratégia está correta, avalie se eu estou fazendo correto. Não adianta eu só estudar o conteúdo, eu tenho que ver se isso vai surtar, vai gerar o efeito que eu quero, que é a minha aprovação em medicina. Ok? Beleza. Aí a gente vai dentro da nossa metodologia, tá? E óbvio, né? Não quero dizer que a minha é melhor, que isso, que aquilo, não. É um formato de estudo que eu acredito, baseado na neuroaprendizagem, que é o melhor formato, mas cada pessoa, né, tem o direito de escolher e ver o que ela acha que é melhor para a preparação dela, para poder realizar o sonho de passar em medicina. Então, no C1, né, no primeiro ciclo, então o objetivo aqui, ó, conseguir 24 a 28 acertos em linguagens, né? Aí esse aluno, ele recebe então a lista dos conteúdos que ele tem que estudar.
nós temos, né, aulas desses conteúdos num formato com codificação semântica. Então a gente trabalha com storytelling, codificação semântica e microlearning. Então não é aquela aula tradicional, é uma aula com aplicação prática do conteúdo, onde o aluno cria, né, um mind palace desse conteúdo, ele cria um storytelling na mente dele para gravar esse conteúdo. É bem legal esse tipo de estudo, tá? Humanas, 24 a 28 acertos, né? Então aqui a gente está falando de você dominar os conteúdos básicos ali, né? Os conteúdos estruturais de linguagens humanas. Depois, natureza, né? 18 a 22 acertos e matemática, 22 a 26 acertos. Então aqui em natureza, quais são esses conteúdos, né? A biologia, por exemplo, ecologia, fisiologia humana, zoologia, vamos botar aí também citologia, né? Botânica, que está aparecendo bastante nos últimos anos. Então, esses conteúdos já representaria mais ou menos. E aí, no caso, física, né? Eletrodinâmica, ondulatória, termologia, cinemática, química, separação de mistura, química orgânica, né? Os compostos orgânicos. Enfim, então a gente já consegue com essa lista de conteúdos básicos ali nesse C1, a gente já consegue já esse tipo de resultado. Matemática, a gente está falando de matemática básica, estatística, geometria plana, espacial, funções. E redação aqui teria que ver de forma mais analítica, né? Qual foi a competência que ela perdeu. Então aqui ela perdeu 300 pontos, né? Então teria que ver quais são as competências que ela perdeu ponto para fazer o direcionamento desse estudo. Mas vamos botar aqui 800, né? É uma pessoa ali que tem a estrutura muito bem feita, que tem já um pouco de repertório, tem bons argumentos, né? Mas o conteúdo ainda da redação não é top. Então, não tem tanto repertório, tanto conteúdo, tantas palavras ainda, mas a estrutura tá boa. Então, 800 e pouquinho. Então aqui é a construção de base, né? Aí na fase 2 e aqui ó, uma aluna que já está há anos estudando, né? Já está 2, 3 anos estudando. Então, assim, ela vai ter que focar nessa base, porque se você tira essa média aqui no Enem, é um sinal que você não tem base, tá? Por quê? O cara que tem base, que domina as fáceis, que tem uma TR favorável, ele já consegue uns 700 ali, no mínimo 700, só com questões fáceis. Já na fase 2, que é a fase da construção, né? Desculpa, da consolidação, a gente vai então, linguagem 34, 30 a 34, humanas 31 a 35, natureza 27 a 31, matemática 30 a 34. Aí, aqui já é uma nova lista de conteúdos, é uma nova lista de questões, de tópicos que esse aluno tem que dominar e que tem que direcionar o estudo teórico dele, né, usando a neuroassociação, usando a codificação semântica, que são as técnicas de neuroaprendizagem que nós ensinamos, né, sem o modelo tradicional de estudo. E a redação já consegue bater aqui no 900. O total de acertos daria 118 a 134 acertos. Então, esse é o objetivo que a gente almeja aqui para o C2. Já no C3, né, a gente vai fazer então a parte de lapidação. Então, aqui eu já dominei, então, assim, só para ficar mais pedagógico. Então, imagina que na fase 1 eu domino todas as questões fáceis, na fase 2 eu domino todas as questões intermediárias, e na fase 3 eu começo a dominar as questões difíceis, que são aquelas questões, por exemplo, de matemática que você tem que saber. Um exemplo, você tem que saber a fórmula do prisma, tu tem que saber a fórmula do cone, tu tem que saber a fórmula do cilindro, você tem que saber porcentagem e você tem que saber fazer cálculos complexos ali. Então você tem vários micro conteúdos que você tem que usar para fazer uma questão. Então, uma questão que vai demorar uns 5, 6 minutos para você desenvolver o cálculo dela. Então, tu vê que são questões um pouco mais complexas. Então, tu tem que ter um repertório maior, tu tem que ter um volume de questões um pouquinho maior para conseguir resolver esse tipo de questão. E aí, o nosso alvo aqui, então, é 140 a 150 acertos, mais ou menos, né? Para quê? Para que esse aluno domine as questões fáceis e os erros que ele tiver vai ser só das questões difíceis. Por quê? Porque às vezes a pessoa tira 140 acertos e tem uma nota maior do que a pessoa que tirou 150 acertos. Por quê? Em tese, na teoria, quem tirou 150 acertos teria que ter uma nota maior. Mas na prática, o cara de 140 tem uma nota maior. Por quê? Porque o de 150 errou questões fáceis. O de 140 acertou todas as fáceis, porque ele teve humildade de aprender os conteúdos básicos e acertou essas questões. E o cara de 150 não acertou questões fáceis. Ele errou questões fáceis. Então não é as questões que você acerta, é as questões que você erra.
Tá bom? E aí, aqui então, as nossas prioridades, né? A gente sabe que na teoria, a teoria, o papel aceita qualquer coisa. A prática, às vezes, não é bem assim. Então, pode ser que haja contratempos, possa ser que haja alguns problemas ao longo desse percurso. Então, a gente coloca prioridades. Então, eu tenho 3 horas para estudar hoje. Qual vai ser a minha prioridade? Aí a gente tem a ordem de prioridades. Então, primeiro matemática, depois natureza e depois redação. Então, essa daqui é a minha ordem de prioridades. Se eu tenho pouco tempo, eu vou focar naquelas matérias com maior prioridade. Não é, eu tenho 1 hora, vou estudar humanas. Não dá, né? E claro que daí ao longo da semana você tem que ter um volume de estudo específico, você tem que ter um comprometimento específico para você atingir o objetivo, tá? Até porque, e eu sou muito claro isso com os meus alunos, não adianta você querer um resultado extraordinário, você querer uma nota super alta e você ter um comprometimento, você ter uma dedicação baixa. Não, não, não bate, né? Então a dedicação tem que estar diretamente alinhada, a tua expectativa de resultado tem que estar diretamente alinhada com a sua dedicação. Então, isso aqui é um mapa completo, né, de uma análise de estudo, então, bem prático aqui para você terem uma noção, né, que você tem que mensurar os teus acertos, tem que mensurar a tua nota para que tu consiga passar em medicina, porque senão você fica iludido, achando que está aprendendo, achando que está evoluindo, e tu vai ver na prática, tu vai ver nas questões, tu não está tendo o resultado que você imagina que deveria ter baseado na tua dedicação. Então, eu sou um cara muito pragmático, eu preciso ver números. Para mim, eu só funciono com números. Evoluiu quanto? Quantos acertos? Quais conteúdos você já estudou? E aí você vê que isso gera muito mais resultado baseado nos depoimentos dos meus alunos que eu sempre posto aqui para vocês, para inspirar e motivar vocês. Se inscreva no canal, ative as notificações e nos vemos então no próximo vídeo. E também não esqueça de entrar no nosso grupo de estudo lá do WhatsApp, que lá também tem bastante conteúdo para te ajudar a sair do zero até a sua aprovação em medicina.